pergunta aqui bem interessante, que é o seguinte, sobre as classes suporte no World of Warcraft. Lorde, sobre as classes suporte, você acha que algumas specs, por exemplo, podem mudar totalmente? Como, por exemplo, o caçador sobrevivência virar um tanque, sei lá, ou seria uma quarta spec? Então, essa pergunta é bem interessante por vários motivos. Assim, se a Blizzard, sinceramente, ela fosse corajosa, eu acho que ela ela transformaria algumas specs em spec suporte. Porque nós não temos confirmação, ninguém tem certeza disso, mas a impressão que a gente tem é que ela quer pegar algumas specs que não funcionam, que as pessoas não usam tanto, e transformar numa spec suporte. Faz sentido? Faz sentido. Sacou? Qual que é o problema? O problema é o feedback do jogador, é a reação do jogador. Quando mudou o caçador sobrevivência para ser uma classe melee, a reação foi altamente negativa e ainda é altamente negativa. Os jogadores, eles não gostam desse tipo de mudança. E, na verdade, dá para entender eles não gostarem desse tipo de mudança. Imagina você jogar com uma spec há 20 anos e, de repente, aquela spec ela vira uma outra coisa completamente diferente. Que você não pediu. Que nenhum jogador pediu. Dá para você entender um pouco, sacou? Essa revolta dos jogadores. Então, vamos dividir sua pergunta em duas partes. Primeira, a Blizzard deveria colocar mais classe suporte dentro do World of Warcraft? Com certeza absoluta. Principalmente para aquelas classes que só tem uma função, DPS. Mago, Warlock, Ladino, próprio Caçador. Sacou? Esqueci de alguma? Acho que eu não esqueci de nenhuma. Essas classes, tranquilamente, poderiam se transformar, eles poderiam ganhar uma nova spec que fosse suporte. Sacou? Facilmente. Até porque, para dar uma variedade, uma variação para os jogadores que jogam, que não ficar só preso DPS, 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 DPS. Sacou? Aí a gente vai ter que entrar nas discussões aqui, que até eu quero saber a opinião de vocês. Beleza. Todo mundo concorda que seria legal que essas classes ganhassem mais uma spec que fosse suporte. Ok. Mas, cara, imagina a Blizzard colocar 5 novas specs no jogo. Vocês lembram a zona que foi quando entrou o próprio aperfeiçoamento do Draktyr, do Conjurador? A zona que ele era tão forte, mas tão forte, que tinham grupos indo com 19 Draktyr fazer uma raid e conseguir matar os bosses sem nenhum problema, de tão ridiculamente forte que ela tava. Sacou? Ela era muito mais forte que qualquer outra classe que tinha no jogo. Muito mais forte. Sacou? Imagina a Blizzard colocar 4 specs e ela balancear com isso. Vai ser uma zona. Vai ser uma confusão. Vai ter classe super roubada. Sacou? Então a gente vê por um lado, cara, vai dar problema pro jogo. Por outro lado, tá, então imagina ela pegar tipo demonologia e colocar suporte agora. Ela pegar, sei lá, arcano e colocar como suporte. Vai ter reclamação do jogador, que você tirou a essência da classe. Se bem que como é que funciona o suporte para quem não joga? Na verdade, o suporte, ele buffa as outras classes, mas o recount hoje em dia, ele já consegue considerar aquele buff que ele dá para as outras classes como DPS para ele. Então, imagina, o seu DPS não vai ser tão bom quanto o do caçador, o seu DPS não vai ser tão bom quanto o guerreiro do grupo, só que o bônus que você vai dar de DPS para o grupo já vai se contar no recount. Então, na verdade, qual que é a diferença? O boss morreu. Qual que é a diferença se o dano veio de você ou veio de outro? O ego do jogador. Estamos falando de jogadores de World of Warcraft que tenham um certo problema com essa questão de DPS. De que seu top DPS é a coisa mais importante que tem no mundo. Sacou? Então, será que o jogador vai entender? O jogador vai se incomodar do DPS dele ser o mesmo, só que em vez do recount dele estar em primeiro, vai estar do amiguinho dele, mas aí na hora que você coloca o dano conjunto, o dele também aparece? Sabendo como são os jogadores do WoW, eu acho complicado. Porque assim, cara, qual que é a diferença
Vou dar um exemplo aqui do Bruxo de Demonologia, que é o que eu conheço mais. Imagina que o Bruxo de Demonologia, agora, em vez do dano do seu demônio, o seu demônio dá um buff para os seus aliados. Então todo aquele bônus do... Todo o bônus que o seu pet dá pro personagem, agora vai ser buff pro seu grupo. Porra, pra mim, como Warlock, faz a menor diferença. O boss vai levar o quê? O boss leva 12 segundos e agora vai continuar levando 12 segundos. Só que em vez de ter o dano do seu ajudante, o seu ajudante vai ter uma aura que vai buffar o grupo inteiro. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Pra mim, cara, seria super de boa, seria super tranquilo. Eu acho que ficaria mais legal. Porque, na verdade, o próprio exemplo do Warlock. Quando o meu bônus... Aí, quando o meu pet dá dano, eu não tenho a menor ideia que ele tá dando dano. Então, ele dar dano ou não dar dano, eu não tô vendo que ele tá dando dano. Sacou? Eu não tô vendo o dano que ele tá dando. Então, se em vez de ele me dar dano, ele buffar o meu grupo, cara, pra mim tá de boa. Mas, mais uma vez, será que o jogador vai entender isso? Esse que é o problema. Aí é que tá a questão. Então, cara, assim, eu sei que eu falei demais para sua pergunta, mas eu acho que é um assunto bem interessante. Não deveria, mas é de certa forma complexo por causa dessa questão dos jogadores. Como eu falei, para mim, tá? Se fosse a Blizzard, eu pegava alguns specs e transformava esses specs em specs de suporte. Se eu fosse a Blizzard, eu fazia isso. Pegava alguns specs e transformava em spec de suporte, tá? Ah, mas o jogador vai chiar. Cara, você não precisa nem mudar a spec. O cara pode usar exatamente as mesmas habilidades, só que aquela habilidade, em vez de dar um dano no boss, ele vai redirecionar o bônus, o dano, para alguém do seu grupo e o cara vai dar dano mais forte. Sacou? Simples, simples. Sacou? O Warlock Demonologia, ele tem um bufão. Ele tem um botão que ele buffa seus demônios. Em vez desse botão buffar o meu demônio, ele vai buffar os meus aliados. Pra mim, qual que é a diferença? Nenhuma. Ele buffou meu demônio. Beleza, eu consigo ver que ele tá dando mais dano? Dá pra perceber que ele tá dando mais dano? Não, é um número que eu nem tô vendo lá. Eu não tô vendo o que tá acontecendo. Pra mim não faz a menor diferença. Mas o jogador de World of Warcraft é um jogador complicado. A gente tem que entender isso. Temos que ser sincero, é um jogador complicado. Será que ele vai entender? Será que ele vai gostar ou vai ficar reclamando? Galera, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Tá?